Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu quero falar sobre algo que não é importante nem para você e nem para mim, porque é algo errado, é algo que nós não podemos aceitar. Não podemos aceitar que a nossa boa fé seja explorada por homens que se desviaram de uma verdade e até mesmo ultrapassaram o que está escrito, porque a palavra que o Senhor Jesus disse é definitiva e não pode ter mudança nisso. Em tempo algum, ninguém pode mudar o fato do que o Senhor Jesus disse. Porque o que o Senhor Jesus disse é importante demais. É algo que finaliza uma aliança, digamos assim, e inicia uma nova. Essa nova aliança que foi instituída com base em superiores promessas pela morte do Senhor Jesus e principalmente pelo fato dele ter dito está consumado, é algo que não tem mais valor e vigência alguma nem sobre a sua vida e nem sobre a minha vida. Isso significa o quê? Que nós não precisamos cumprir mais a lei mosaica, a circuncisão, os 10 mandamentos, o dízimo, o sábado e muitas outras coisas que o Senhor Jesus cumpriu, porque ele disse que ele veio para cumprir. E ele cumpriu mesmo. E a prova certa e definitiva de que ele cumpriu é quando ele disse está consumado. Esse está consumado é definitivo, é perfeito e eficaz para sempre, sobre a sua vida e sobre a minha vida. Porque agora estamos em Cristo. E estando em Cristo, somos justificados de tudo aquilo que nunca poderíamos ser justificados pela lei de Moisés. Mas somos justificados. Essa justificação começou a existir na sua e na minha vida a partir do fato em que Jesus disse, está consumado. Essa é a razão de estarmos aqui, na nova aliança. E essa nova aliança não é igual à primeira, porque aquela primeira aliança nunca aperfeiçoou coisa alguma. Ninguém conseguia cumprir, nenhum ser humano. E se dependesse de algum ser humano conseguir cumprir aquela nova aliança para ser salvo, ele não queria conseguir, porque ele sempre tropeçava em algum ponto, como diz na Epístola de Tiago. Se a gente tropeça em algum ponto, somos culpados de todos. Porque aquele que diz não matarás, também diz não adulterarás. Se você não mata, mas adultera, é culpado de todos. E assim acontecia até o fato de Jesus ter dito está consumado. Isso mudou tudo. Isso significa o quê? Que aquelas práticas da antiga aliança não tem mais nenhuma autoridade sobre nossas vidas, não tem mais vigência. Tudo foi consumado. Então, nós devemos entender isso hoje, principalmente por causa do dízimo, porque alguns espertalhões por aí, que são pastores, bispos e apóstolos nas denominações, eles continuaram com esse tipo de coisa. Por que eles não continuaram com a circuncisão com o sábado? Porque não lhes interessava, não lhes era conveniente cortar lá uma parte da pele ali do seu prepúcio, digamos assim. Não era conveniente para eles. Mas o que era conveniente, financeiramente falando, eles mantiveram. E aí é que está o grande erro que perdura até hoje, onde as pessoas têm sido exploradas por eles exploram a boa fé das pessoas até hoje, insistindo nessa mentira, nesse erro. São homens que se desviaram da verdade. São homens que trouxeram de novo o mandamento da antiga aliança. Só que eles esqueceram que nós temos
as Escrituras para conferir o que é verdade e o que é mentira. O que foi consumado não pode estar acontecendo mais. Não pode ser praticado mais. É algo definitivo. A obra de Cristo na cruz consumou isso para sempre. Não há possibilidade alguma disso voltar mais. Mas os espertalhões aí da fé, os falsos pastores, bispos e apóstolos, os obreiros fraudulentos, trouxeram isso de novo. E em suas denominações, eles impõem isso como regra para manter esses templos, para pagar a luz, a conta de água, de telefone, de internet e de várias outras coisas que não podem acontecer mais. Então, até mesmo os templos construídos por mãos humanas foram desfeitos. Quando o Senhor Jesus disse está consumado, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo e as suas hostas se fenderam. Então, houve ali uma destruição física e espiritual do templo para sempre. De forma que aqueles que estão em Cristo não podem mais entrar dentro de templos construídos por mãos humanas. Isso é um fato. É uma realidade, é algo literal para você e para mim. Tudo se iniciou a partir do fato do Senhor Jesus ter dito, está consumado. Então eu vou ler esse texto aqui. Está aqui no Evangelho segundo João. E está, deixa eu ver aqui o versículo. Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Foi ele que disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, antes dele morrer, ele disse, está consumado. Ele concluiu a obra. A obra foi feita principalmente ali na cruz. Então, esse é o fato. Esse está consumado significa o quê? Que você e eu hoje não podemos mais entregar dízimos de dinheiro para ninguém. Até porque dízimos, segundo as Escrituras, não era em dinheiro, mas eram em mantimentos, em alimentos. Era aquilo que se colhia da colheita. Separava-se 10%. 10%, aliás. 11 tribos separavam 10% da colheita e cada uma daquelas 11 tribos entregavam seus 10% para a tribo de Levi, para mantimento, para que se pudessem parar o órfão, a viúva e o estrangeiro, e principalmente os sacerdotes que não receberam herança. A única herança deles era trabalhar para o Senhor. Então, eles não podiam plantar nem colher, eles não podiam trabalhar na agricultura. Quem tinha que suprir isso eram as outras 11 tribos, que ano após ano, ou até mesmo de 3 em 3 anos, tinham que recolher os dízimos para entregar para a tribo de Levi, para que eles não morressem de fome. Então, isso durou até o dia em que o Senhor Jesus disse, está consumado, como está escrito aqui. Então, a partir daí, não vigorou mais o dízimo. Isso significa o quê? Que a partir daí, quando você lê, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, todas as epístolas de Paulo, as epístolas de Pedro, as epístolas de João, de Tiago, de Judas, quando você lê a epístola aos Hebreus, você não encontra nenhum versículo citando dízimos. Por exemplo, quando Paulo escreveu a epístola de Paulo a Roma, não existe nenhum versículo ali dizendo que os cristãos romanos, a igreja de Roma deveria continuar com dízimo. Assim também aconteceu com a igreja de Éfeso, de Tessalônica, enfim.
quando lemos a epístola de Pedro, quando ele escreve para os que foram dispersos e que estavam em outras cidades, ele não escreveu nada a respeito do dízimo. Assim também na epístola de João, nas epístolas de João, na epístola de Tiago também, na epístola aos Hebreus também. Então, isso é a prova definitiva de que aqueles irmãos, principalmente os apóstolos, eles estavam conscientizados de que tudo estava consumado, de que a nova aliança já tinha sido instituída e que não cabia mais para aqueles que estavam em Cristo trazer algo da antiga aliança e colocar e misturar com a nova aliança. Eles não podiam fazer isso em tempo algum. Eles estavam conscientizados disso. O Espírito da verdade os guiou a essa verdade. Então, o dízimo hoje é algo totalmente errado. É um absurdo. Não tem cabimento algum alguém que crê que tudo está consumado continuar entregando dízimos nesses templos construídos por mãos humanas, que eles usam textos fora do contexto para esse pretexto, para atingir esse pretexto, para atingir esse objetivo de que as pessoas hoje ainda têm que entregar dízimos. Esses pastores, bispos e apóstolos que fazem isso, eles estão contra aquilo que o Senhor Jesus destruiu na cruz. Eles estão desfazendo o escândalo da cruz, eles estão anulando a graça. Eles estão errados e não querem perder esse dinheirinho todo mês. Isso é algo totalmente errado. Eles se deixaram contaminar por isso de novo. Então, nós devemos entender essa questão, porque não podemos viver uma vida em Cristo ignorando o fato do Senhor Jesus ter dito está consumado. Não podemos fazer isso em tempo algum, isso é errado. E não podemos errar, temos que acertar. Acertar tem que ser o seu objetivo, tem que ser o meu objetivo. Então, nós devemos entender isso hoje. Chega de ser explorado por esses homens que só querem ficar recolhendo dinheiro de você. Como está escrito nas Escrituras, o trabalhador é digno do seu salário. Então, o seu salário que você ganha no seu trabalho, você é digno dele. Esse salário tem que ser usado para você cuidar da sua família, pagar sua conta de luz, sua conta de água, seus impostos, comprar seus alimentos, suas roupas, seus remédios, enfim, cuidar da sua família de forma geral. Esse sim é o verdadeiro objetivo de você receber o seu salário. Agora, você não tem que pagar, você não tem que dar 10% para denominações alguma. Isso é errado. É contra o que está escrito. Não tem como ter desculpa a respeito disso. Nenhuma desculpa esfarrapada vai justificar esse erro. Que muitos estão induzindo você a esse erro, usando as Escrituras de forma errada. Você acha que os pastores, bispos e apóstolos não sabem disso hoje? É claro que eles sabem, mas eles passam por cima, eles ultrapassam o que está escrito. Pela ganância desse dinheiro, de querer adquirir dinheiro através da exploração da fé, da boa fé das pessoas, dos incautos, ingênuos, inocentes. Esses homens são lobos, roubadores, que ficam roubando o seu dinheiro, usando as Escrituras para atingir esse objetivo. Eles estão todos errados. Eles não podem ignorar o fato do Senhor Jesus de o Senhor Jesus ter dito, está consumado. Eles não podem ignorar esse fato. Esse fato está escrito aqui. E isso tem que ser aprendido. Nós devemos defender tudo aquilo que o Senhor Jesus falou. Nós temos que concordar com as sãs palavras dele. E talvez a principal sã palavra que o Senhor Jesus disse foi essa: está consumado. Porque ele concluiu a obra.
ali na cruz, antes de render o Espírito, ele disse: está consumado. E se está consumado definitivamente. Ninguém pode relativizar isso. Ah, não, ele disse isso lá naquela época. Hoje podemos recolher dízimos de dinheiro, sim. Hoje podemos guardar o sábado, como algumas denominações aí fazem. Tudo errado, pessoal. Tudo errado mesmo. Você não pode compactuar com esse erro. Você não pode participar dele, consentir. Você não pode ser cúmplice desse erro. Esse erro é algo que vai contar contra você. Porque se você pratica esse erro, você está deliberadamente desfazendo o escândalo da cruz. Você não está levando em conta o que o Senhor Jesus disse está consumado. Você não quer saber disso. Você ignora isso. Esse é o erro. Então, dízimos não são coisas próprias para você nem para mim, em tempo algum. Leia, como eu já disse aqui, leia o livro de Atos dos Apóstolos. Você vai ver ali que não existe nenhum versículo dizendo para que aquelas pessoas que creram pudessem continuar contribuindo com dízimos. Não, você não vai encontrar. Nem nas epístolas dos apóstolos você vai encontrar isso em tempo algum. Então, é uma prova clara do que eles sabiam. Porque pelo Espírito Santo eles foram conscientizados a respeito disso. Essa conscientização tem que acontecer na sua vida e na minha vida também hoje. Pelas mesmas Escrituras. Então, quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos e todas as epístolas de Paulo, de Pedro, de João, como eu já falei aqui, você não vai encontrar nenhum versículo que diga claramente que você deve continuar entregando dízimos. Não, você não vai encontrar. E se você não vai encontrar, isso significa que você não deve praticar esse tipo de coisa. Já faz muito tempo que eles estão te induzindo a esse erro. Esse erro tem que parar de forma definitiva. Aliás, ele já parou, porque está escrito, está consumado. Então, é necessário entendermos isso hoje. Que nós não podemos praticar nada daquilo que o Senhor Jesus cumpriu. Então, esse é o nosso dever. Nós devemos estar de acordo com a nova aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, não teria sido buscado um lugar para uma segunda, que é muito superior à primeira. É muito mais excelente. É muito mais perfeita. Então, a nova aliança já está instituída. E foi instituída quando o Senhor Jesus disse, está consumado. Agora, devemos entender o que significa a nova aliança. Com essa compreensão, com esse entendimento, vamos parar de entregar dízimos, sim. Isso é importante. Então, eu espero que você entenda isso. Porque se você ler as Escrituras, com certeza você vai ter esse entendimento prático em sua vida. Para que assim você consiga se livrar desses laços errados que muitas pessoas estão impondo sobre você. Isso é um jugo para você carregar, é um fardo pesado que eles ataram e colocaram sobre os seus ombros para você carregar, dizendo que todo mês você tem que entregar 10% do seu salário. Isso é um peso. Esse é o peso que eles colocaram sobre você, mas o Senhor Jesus tirou esse peso de você quando disse, está consumado. Agora o seu fardo é leve, agora o seu jugo é suave, porque é o jugo e o fardo do Senhor Jesus em sua vida. Então, isso é importante se dizer. Eu espero que todos agora entendam isso, de uma vez por todas, porque muito já se falou sobre essa questão, e até hoje as pessoas ainda teimam em continuar
entregando dízimos, porque foram induzidas a esse erro. Mas isso acabou agora. E acabou pelo fato do Senhor Jesus ter dito, está consumado. Então eu espero que essa mensagem possa edificar a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.